o Senhor colocou no meu coração e hoje ela ardeu muito grande. Vamos ler aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E ele respondera: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi batismo para arrependimento. E eles diziam ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele. E isso, Jesus, ouvindo isso, Atos dos Apóstolos 19, falei. 19, Atos 19. Falei, vocês que estão longe. Versículo 5: ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E começaram a falar línguas, e profetizava, e era todos uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga ali, e falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca da palavra do Reino de Deus. Mas alguns deles se endureceu e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo uns discípulos, e passou a ensinar diretamente na escola de um tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam naquela província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Até aqui. Olha que tremendo essa história aqui. A palavra ela é tremenda. Aqui era a 3ª viagem de Paulo, porque o evangelho estava crescendo. Falando de crescimento, e quando você vai ler aqui em Atos dos Apóstolos, eu lembro que quando João, nos evangelhos nós aprendemos que João ele batizava 5.000 pessoas, diz a história, 5.000 pessoas eram batizadas. Quando Paulo chega em Roma, já havia a palavra em Roma, alguém levou a palavra. E quando Paulo chega aqui em Éfeso, já havia a palavra aqui. Tá? Paulo agora ele começa as viagens missionárias. Aqui era a 3ª viagem de Paulo, e o texto começa a falar, Lucas começa a falar aqui sobre Apolo. Apolo era um avivalista, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de poder na palavra. Apolo fica em Corinto, e Paulo agora viaja para Éfeso aqui. Éfeso, amado, hoje que é a Turquia, né? É interessante que como a Turquia ouviu a palavra, aquela região, Luiz, da Ásia ali, as 7 igrejas ali na Turquia, as 7 igrejas da Ásia ali na Turquia. E essa cidade de Éfeso era uma cidade moderna, era uma cidade que tinha 500.000 habitantes, cidade rica, tinha teatro. É uma cidade já estabelecida para essa época aqui, no ano 60 depois de Cristo, 64 depois de Cristo. E Paulo agora ele chega a essa cidade para levar a mensagem aqui. E Paulo aqui, ele encontra esses 12 varão aqui. E aqui começa interessante, começa o diálogo aqui. Que quando fala aqui no versículo 2, que Paulo encontra esses varão, esses discípulos, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 3, né? Versículo 1. Então Apolo, que estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo faz uma pergunta àqueles 12 discípulos.
E eles responderam: não, sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Olha só, eles nunca ouviram falar que existia o Espírito Santo. Aí quando você vai ver aqui, até aqui, o avivamento que houve em Jerusalém, no tempo de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que a festa de Pentecostes é a festa da colheita. Ali Pedro, cheia do Espírito Santo, que ele desceu, o Espírito desceu ali, estava 120 crentes ali na sinagoga, orando, e o Espírito Santo desce, se apodera daqueles 120 crentes, e ali Pedro, ele prega a palavra. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, 38. A palavra foi tão poderosa que a Bíblia diz que 3.000 almas aceita a Cristo. E ali a igreja começa a crescer. E a ordem de Deus era não ficar só em Jerusalém, nem em Samaria, tá? E nem na Judéia, mas vai os confins da terra. E aqui, quando a gente lê aqui, eles não conheceram o Espírito Santo. Eles não conheciam o Espírito Santo. O problema é muito sério. E depois você vai ver lá na frente o que estava acontecendo nessa cidade. Paulo, ele não sabia o que estava por vir. Paulo não sabia o que estava acontecendo nessa cidade aqui. Essa cidade aqui, de Éfeso, estava entregue à feitiçaria, à prostituição e à idolatria. E Deus agora, Deus leva Paulo a essa cidade aqui. E a pergunta é: conhece o Espírito Santo? Ele disse: não conhecemos o Espírito Santo. Me faz lembrar, lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, Jesus termina um sermão poderoso, e Jesus agora estava passando para o outro lado, e que seria ido lá para Gadara. E Jesus agora cansado do sermão, daquele dia cansativo, Jesus agora dorme. E quando Jesus dorme, a Bíblia diz que surge uma tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos entram em desespero. Olha só, entram em desespero. E quem estava no barco era Jesus. Jesus acalma, manda as ondas aquietar, manda o vento aquietar. O que me chama a atenção é que uns dos discípulos disseram assim: quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? Olha a dificuldade. Eles ali ainda não conheciam o Deus que estava no barco. Eu creio que ele tinha Jesus como um profeta, como mestre, como os muitos mestres que havia ali em Jerusalém. Quem é esse que o mar e o vento não lhe obedecem? Aqui a pergunta de Paulo, e pergunta por eles: você já ouviu falar do Espírito Santo? Nunca ouviu falar. Olha o poder da palavra, mas não conhecia. A Bíblia diz, amado, quando Jesus, amém, lá no livro de Evangelho de João, capítulo 4, do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. O historiador diz ali que Jesus fica 45 minutos discipulando aquela mulher. E quando Jesus está discipulando aquela mulher, você observa a resistência que ela tem de Jesus. O verbo, a palavra. Porque ela começa a indagar: eu sou samaritana, tu judeu, falando comigo. E Jesus, com todo amor, com todo carinho, Jesus dizia assim: ô mulher, se tu soubesse que te pede de beber, eu te daria águas vivas. Nós não entendemos essa água e aquilo que Deus, Rafael, tem dessa água. Essa água que está disponível todos os dias para nós tomar dessa água, tomar essa água, né?
A própria Bíblia diz no livro de João, capítulo 7, 37, aquele que tiver sede, venha a mim. Aquele que tiver sede. Sede de o quê? De ouvir a palavra. Ouvindo um pregador esses dias, ele falou assim: se você tivesse tanto sede de Deus, você lia a Bíblia todos os dias. Se você tivesse tanto sede de Deus, você meditaria todos os dias na palavra. Mas é incrível que a resistência na palavra, as pessoas, ela resiste à palavra. É muito comum as pessoas fogem da escola bíblica dominical, as pessoas fogem de discipulado, as pessoas fogem do clube de leitura, as pessoas, elas não querem ouvir a palavra, mas ela quer ser abençoada. As pessoas querem ser abençoadas, querem ser tocadas, as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, as pessoas querem ter visão, revelação, mas ela não se submete à palavra. Casamento acaba porque não se submete à palavra. Pessoas estão com a alma doente porque não se submetem à palavra. A pergunta aqui para os discípulos foi: creem? Você já ouviu falar do Espírito Santo? Nunca ouviu falar. Então a resistência aqui era na palavra. E Jesus insistiu com aquela mulher, porque ele queria mudar a vida daquela mulher. E ela falou assim: não, mas os meus pais falaram que o Messias vai vir. E Jesus, ele se revela a ela: eu sou o que falo contigo. A resistência à palavra é tão tremendo. Eu estava hoje meditando em Lucas capítulo 24. Depois que Jesus, ele ressuscita Luís, aquela comoção, os discípulos se esconderam. O único que ficou foi João, os outros espalharam. Mas tem uma palavra que Jesus falou que ia aparecer na Galileia. Você tem ideia? Jesus, pastora Tânia, aparece 40 vezes depois da sua ressurreição. 40 vezes Jesus apareceu para aqueles que viram o cego ver, paralítico andar, leproso ser limpo, os pães se multiplicar. Eles viram milagre como nunca houve. Por isso, Luís, que ele falou assim: ai de Cafarnaum, ai de Betsaida, ai de Corazim. E alguém perguntou assim: mas por que, pastor, ai dessa cidade? Porque era a cidade que os discípulos moravam, era a cidade onde eles habitavam. Eles iam para suas missões e voltavam, sempre estavam no mesmo lugar, sempre estavam nessa cidade. E lá houve muito milagre, e lá Jesus pregou, Jesus ensinou, mas eles resistiram à palavra. É tão grande que eles resistiram à palavra, que no livro de João, capítulo 6, o sermão foi duro, e eles disseram assim: quem pode ouvir essas palavras? Essas palavras é muito dura. E a Bíblia diz que muitos daqueles discípulos foram embora e nunca mais voltaram. E Jesus pergunta para Pedro: quer ir? E Pedro responde: para onde eu irei, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra que vai nos conduzir a conhecer cada dia ao Deus eterno. Aqui no caminho de Emaús, que eu estava falando para você, aqui no versículo 36 diz assim, ó, Lucas 24, 36. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou entre eles e disse: Pai, que seja convosco. Já pensou? Pai, que seja convosco. E eles ficaram assustados, com medo, pensando que estava vendo um espírito.
E eles disseram: por que vocês estão perturbados? Porque se levantaram com dúvida no coração de vocês. Veja as minhas mãos. Veja as minhas mãos. Estava todo mundo reunido. Porque no caminho de Emaús, quando aqueles dois discípulos, quando Jesus se manifesta a ele, está aqui, ó, versículo 13, 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava, discutia, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. E ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? E quanto caminhavam? E eles pararam com o rosto triste e entristecido. E um deles, chamado Cleópatas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceu esses dias? E eles não conseguiram enxergar Jesus, porque os corações deles estavam endurecidos. Luiz, eles viram o cego ver. No seu discipulado, Jesus sempre estava falando com eles, e lembrando, principalmente no final da caminhada de Jesus, Jesus estava falando que o tempo estava chegando, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Mas o coração dele estava endurecido. Eles não conseguiram enxergar Jesus. É nessa caminhada que nós estamos vivendo, Luiz, aqui. A dificuldade de nós enxergar Jesus. A nossa volta é problemas, decepções, abandono, escassez. Eu tenho uma frase que eu tenho falado o Espírito Santo, e eu vou repetir. Eu falei: Jesus, está tudo nas tuas mãos, mas eu não preciso ver cego ver, eu não preciso a porta abrir, eu não preciso ver céu abrir, eu não preciso ver o Jordão, o Tietê abrir para acreditar no Senhor. Luiz, eu acredito que Ele é o Verbo, Ele é o princípio e Ele é o Senhor. A nossa dificuldade, o nosso sofrimento é que nós estamos igual esses discípulos aqui, os discípulos que estavam lá em Éfeso e os discípulos que andavam com Jesus. A dificuldade de enxergar o Senhor, a dificuldade de enxergar Deus, de entender e compreender que Deus, Ele está presente na nossa caminhada, que Ele é. Tem uma palavra tremenda lá no livro de Mateus capítulo 28, versículo 20, ele faz uma promessa, que estaria conosco, Luiz, para sempre. E nosso coração é bombardeado com dúvida. Todo dia nosso coração é bombeado com dúvida, com incredulidade, porque a gente começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para os problemas, mas nós paramos de buscar, paramos de crer, paramos de ler a palavra, e a nossa posição é: cadê Deus? Aonde Deus está? Quando você vê aqui lá em Atos dos Apóstolos capítulo 19, Paulo, ele chega cheio da graça, cheio do Espírito Santo, e faz uma pergunta para ele: que crê? Eu falo assim: não, nunca ouvimos falar no Espírito Santo, nós queremos no batismo de João. Ele fala assim: João pregou sobre arrependimento, e João falou que ele estava preparando o caminho para aquele que há de vir. E Jesus já tinha vindo, morreu e ressuscitou, e ele estava falando do Espírito Santo.
Nós temos o Espírito Santo. É tremendo, né? Do livro de Levítico capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz que a orientação de Deus para Moisés era: alimenta o fogo. Alimenta o fogo. Você sabe, eu passei uma situação difícil essa semana na empresa, e o Espírito Santo me lembrava do texto. Você sabe que me lembrou, Luiz? Você sabe que o Espírito Santo me lembrou hoje, essa semana inteira, ardeu meu coração, que quando houve que Simão e Levi foi lá, matou aquele povo todo lá, que tinha estrupado Diná, e Jacó disse assim: eles vão se unir e vai vir contra nós, e nós somos em pouco. E a Bíblia diz que Deus interveio e mandou o terror naquelas nações toda que estava ali. Deus mandou terror. Você sabe, amado, nós precisamos em ONI voltar a buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo em ONI o Espírito Santo tem aquecido os nossos corações. O Espírito Santo tem nos inquietado para orar, para buscar a presença dEle, porque Ele é vivo, Ele é o fogo que não apaga. É um fogo que não apaga. Mas nós precisamos reconhecer essa autoridade. Amém? Nós precisamos reconhecer essa autoridade. Você sabe que tremendo? Que quando você vê os discípulos de Jesus aqui, olha que tremendo. Aqui no livro de Mateus capítulo 8, você lembra do centurião? Ele vai até Jesus Cristo e diz assim: Senhor, vai na minha casa, dá saúde ao meu servo. E Jesus diz: eu vou. Eu falei assim: não, calma aí. Mateus capítulo 8, para certinho. Mateus capítulo 8. Olha só que o centurião falou. 8, capítulo 10. Que diz assim. Olha só. Mateus capítulo 5, versículo 10. Oh, glória. Ah, está aqui. É Mateus capítulo 8, meu nega. Mateus capítulo 8, versículo 10. Olha só. Volta vai 8. Volta mais 2. Olha o que ele diz aqui, ó. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra. Olha só. Eu quero chamar a atenção para você, que eu falei aqui dos dois do caminho de Amaús, e aqui do que estava no barco Jesus na tempestade, e aqueles discípulos que estavam com Paulo ali, a dificuldade de crer na palavra, de reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade da palavra. Olha o que ele fala aqui, ó. O meu servo será curado, ó. Pois eu sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, eu digo a um: vai, e ele vai, ao outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, ele faz. Ele reconhecia a autoridade que era sobre Jesus. Ele reconhecia a autoridade. E Paulo perguntou: você conhece? Nunca ouvimos te falar. Por isso que a cidade estava tomada para uma idolatria muito grande. Olha só. Muito grande. Aqui no versículo 4, aqui, Atos 19, 4. E disse Paulo: o batismo de João foi batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria e depois dele. Isso, Jesus.
E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos sobre ele, o Espírito Santo falava em línguas. Olha aqui só. Na hora que eles acreditaram, Paulo colocou as mãos sobre eles. Porque Paulo instrui, Paulo fala, e a Bíblia diz que ele estende as mãos, e ele ora, e eles são batizados com o Espírito Santo. Aqui no versículo 7 diz assim: e eram todos 12 homens. Paulo entrou na sinagoga ali, falou com liberdade durante 3 meses, argumentando e convencendo acerca do reino de Deus. Paulo agora, ele é recebido na sinagoga, e Paulo prega 3 meses. Ele teve liberdade de pregar, e Paulo pregou 3 meses a palavra. E quando você vai ver aqui a resistência à palavra, Paulo prega aqui 3 meses, começou 3 meses o reino de Deus, mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se dele, tomando consigo os 2 discípulos, passou a ensinar diariamente na escola do tirano. Paulo, ele prega 3 meses. Durante esses 3 meses, depois eles endureceram. O coração dele se fecharam. Você sabe aqui, eles escolheram não crer. Hein, Luiz? Eles escolheram não crer. Escolha deles. Aqui em Mateus 7:28 diz assim, ó: e quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com os seus ensinos, porque ele ensinava como que tem autoridade, e não como o mesmo da lei. Autoridade, a palavra. A dificuldade hoje é de acreditar na palavra, no evangelho. O evangelho não é interessante. As pessoas ficam muito ligadas a esse mundo, palavras fáceis. E aqui, olha só, ele vai para cá do tirano, ao versículo 10: e isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Paulo fica 3 anos, Paulo fica, a princípio, a primeira viagem que Paulo faz para lá fica 2 anos. Depois Paulo fica mais um, total de 3 anos. Paulo ficou 3 anos pregando a palavra. E Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso pão, Jesus é a nossa provisão. Jesus pode mudar a sua vida e a situação que você está vivendo. O Senhor tem esse poder de mudar as circunstâncias e mudar a situação que nós estamos enfrentando. A princípio, olha só a situação. Vou lembrar um pouco do barco. Estava dentro do barco, mas não conhecia a Cristo. Estava no caminho. Jesus apareceu, mas não conseguiram enxergar Jesus. Quando você vai ver lá no livro de Lucas capítulo 24, no 35 ali, você vai ver que estava todos eles reunidos, e a Bíblia diz que o coração deles estava endurecido, porque Luiz é uma escolha. Escolher acreditar em Jesus, escolher acreditar na palavra, a palavra. Mas eles endureceram o coração.
como a mulher cananeia endureceu o coração. Mas quando Jesus começa a discipular, a pregar, ela passa a dar ouvido à palavra. Da mesma forma que esses discípulos aqui, quando Paulo prega, anuncia o evangelho, alguns endureceram o coração. Mas você sabe que durante 3 meses houve um avivamento tão grande lá, mas tão grande. Olha o avivamento que aconteceu. O avivamento foi tão grande que a palavra que Paulo pregou lá, que muitos que não andavam no caminho, Luiz, muitos que seguiam Jesus de longe, foram expulsar um demônio. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, diz assim, olha: o que estava fazendo isso era 7 filhos de Cefas, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno respondeu. Jesus respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? Olha só que tremendo, Ione. Mas no 14, né? Atos 19, o 14 e o 15. Olha só. Os que fizeram isso eram 7 filhos de Cefas, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia um espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem são? Você está entendendo? E eles foram lá expulsar o demônio no nome do Deus de Paulo, mas ele não conhecia o Deus de Paulo. Por isso que o tema é esse aqui, ó. Não conhecia o mestre. Não conhecia o mestre. Tem muitos hoje que não conhecem a Deus. Está na igreja, prega a Deus, prega a Jesus, fala do Espírito Santo, mas não conhece. Você sabe, eu falei para o pastor esses dias. Você sabe quando você conhece alguém que conhece a Deus? Pelas obras. Hoje eu estava com um crente lá. Esse crente falou um monte de palavrão e é líder. Palavrão na boca de muitos cristãos é normal. Cada palavrão é um demônio, sabia? Estava ouvindo hoje de um pastor que quando você libera um palavrão, o Espírito ele tem autoridade de ficar na tua casa 7 dias. Aí quando você libera outro palavrão, ele fica mais 7 dias. Aí quando você libera outro palavrão, ele fica mais 7 dias. Aí você olha, tem cristão que o demônio fica 1 ano dentro da casa dele, porque ele liberou esses demônios, por não conhecer Jesus, por não conhecer a palavra. Então a dificuldade foi desses discípulos aqui, que não conhecia, mas passou a conhecer. Por quê? Porque Paulo pregou a palavra, porque Paulo ensinou a palavra, porque Paulo insistiu. E aqueles que ouviram, que resistiram à palavra, passou a falar mal do caminho. Para que ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia e vai ficar louco. Para que ler a Bíblia? Crente Bíblia. Para de ler Bíblia. As pessoas têm dificuldade de ler a palavra. E as pessoas têm dificuldade de praticar a palavra. Paulo, ele pregou. E Paulo ensinou, e houve um grande avivamento em Éfeso. O contexto vai falar, foi tão grande que esse avivamento, que o principado daquele lugar caiu por terra. As pessoas começaram a queimar livro de magia, as pessoas pararam de adorar a Diana dos Efésios. E houve uma grande perseguição na vida de Paulo, tentaram matar Paulo. Mas Paulo não abriu mão da palavra. Não abra mão da palavra. Leia a palavra e coloque a palavra em prática. Não abra mão de Deus. Não abra mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele é princípio. Ele é a porta. É o ar que nós respiramos. É aquilo que nós precisamos. Amém? Se põe em pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor,
Mais uma vez o Donizete nas tuas mãos. Mais uma vez, Espírito Santo, quero colocar o Miguel, a Marina, a Doraci. Pai, mais uma vez, eu quero colocar o Gustavo Henrique nas tuas mãos, a minha casa, a Sofia, Senhor. Pai, eu coloco aqueles que têm perseguido a sua palavra. Quero colocar, Senhor, aqueles que estão ali, Deus, que resistiram à palavra, que não quiseram ouvir a palavra. Senhor Jesus, mas pisaram na tua palavra, cuspiram na tua palavra, desprezaram a tua palavra. Pai, eu coloco nas tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é a porta, é o Senhor que fecha, é o Senhor que abre, Pai. Pai, eu e a minha casa, como diz o Josué, nós escolhemos servir o Senhor. Eu e minha casa, nós escolhemos trilhar o caminho, a sua verdade, porque a tua verdade permanece. Ah, Senhor, abre os nossos olhos. Pai, será que nós não estamos igual a esses dois homens no caminho de Emaús? Será que nós não estamos igual a esses discípulos aqui, Senhor Jesus, com o coração endurecido, Deus? Pai, mas que nós esteja igual o centurião que reconhecia a autoridade, que reconhecia Jesus como uma autoridade. Ele reconhecia que Jesus era Deus, que Ele tinha poder. Pai, nós reconhecemos o Senhor como autoridade desse lugar. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é princípio. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é Deus. E nada pode, Senhor Jesus,